E o texto prossegue dizendo: porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. E aqui, mais uma vez o contraste. O pai de vocês me engana, tem me enganado. O pai de vocês tem tentado de todos os modos me explorar, quebrando os seus acordos, mas Deus tem me protegido. O único fator que faz com que tem feito com que eu não caia na miséria completa e na perda total de tudo, é o fato do Senhor estar ao meu lado, é o fato do Senhor estar me protegendo. Irmãos, nesse ponto, é muito importante que nós observemos um princípio. É um princípio curioso que existe aqui, e que deve nos servir de consolo, deve nos servir de esperança. E de que consiste isso? Há um contraste aqui. Há alguém querendo prejudicar Jacó. Há alguém querendo destruir Jacó e tirar tudo dele. Mas Jacó diz: Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Isso aqui mostra algo interessante. Mostra que quando os maus tentam nos prejudicar, tentam prejudicar as pessoas que são alvos da aliança com Deus, como é o caso de Jacó. Jacó era alvo, era objeto da aliança de Deus. Ele estava numa aliança com Deus, ele era participante da aliança com Deus. Quando alguém tenta prejudicar aqueles que são objeto, aqueles que estão debaixo da aliança com Deus, esses males só são atingidos em seus objetivos. O sucesso na tentativa de prejudicar só acontece se Deus permitir que isso aconteça. Labão fez de tudo para prejudicar Jacó e ele não conseguiu. E ele não conseguiu, o texto diz, porque Deus não permitiu que ele me prejudicasse. O Senhor protege aqueles com quem ele tem uma aliança. É muito importante, muito interessante observar, no Salmo 118, existe um versículo, é o versículo de um rei, que conta o que aconteceu durante um cerco, durante uma batalha. No Salmo 118, 6. Salmo 118, 6. Diz o seguinte: nós percebemos que a situação vital desse salmo é uma situação em que um rei se viu atacado por muitas nações, e o Senhor o protegeu. E vejam então o que ele diz no versículo 6, diz assim: o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Notem, a sua esperança firme. Ele diz: os homens se levantam, as nações se levantaram para me atacar, mas eu sou alguém que participa de uma aliança com Deus, e por causa disso, eles não puderam me fazer mal nenhum. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O autor de Hebreus, quando se lembrou desse salmo, ele o aplicou aos crentes. Vejam o que diz Hebreus 13, 6. Hebreus 13, 6. Ele aplicou, o autor de Hebreus aplicou isso aos crentes. Ele diz o seguinte aqui, vejam o versículo 5 e o versículo 6. Diz assim, Hebreus 13: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, diz o texto aqui. É uma mensagem que é o oposto do que o meio evangélico tem ensinado. O meio evangélico fala que você não pode se contentar com o que você tem, que você não pode aceitar ter uma condição humilde. Você tem que se revoltar contra isso, você tem que se rebelar contra Deus e tem que reivindicar riquezas. É isso que os falsos mestres ensinam. Eles ensinam os crentes a serem avarentos e revoltados contra Deus. Eles ensinam o avesso do que aprendemos aqui. O autor de Hebreus, porém, movido pelo Espírito Santo, diz: não é assim. Ele diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Ele diz aqui: fiquem contentes com o que vocês têm, não sejam avarentos. Não fiquem brigando, querendo mais e mais e querendo enriquecer. E ele prossegue dizendo: de maneira nenhuma te deixarei. Não sejam avarentos, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E ele prossegue: assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Ele cita o Salmo 118. O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Ele diz.
nós podemos seguir em frente. Assim como Jacó via e percebia, olha, há alguém querendo me prejudicar, mas Deus tem me protegido. O Senhor me protege, o Senhor não permite que nada de mal me aconteça. Da mesma forma, nós podemos caminhar assim também, sabendo, se algum mal contra mim for obtido, se algum projeto mal contra mim for realizado, isso só vai acontecer se o Senhor quiser que aconteça.